Há poucos dias, uma paciente me fez uma pergunta que nunca tinham feito para mim e eu achei interessante dividir com vocês. Por quê? O paciente me perguntou a respeito dos endometriomas de ovário, cistos que ocupam parte dos ovários causados pela endometriose. A pergunta foi a seguinte: doutor, eu tenho, segundo meus exames de imagem, um endometrioma e um ovário, o meu com 3 centímetros de diâmetro. E eu conheço uma pessoa, uma amiga que teve uma endometriose, que além de doenças profundas, ela tinha um endometrioma de 1 centímetro. O meu endometrioma com 3 centímetros é muito mais grave do que a minha amiga, porque a cirurgia para o tratamento dela foi uma cirurgia bem difícil. Foi longa, a recuperação foi difícil. Eu fiquei bastante preocupada com a possibilidade da minha, se for necessário, ser tão difícil ou mais do que a dela, porque o meu endometrioma parece ser bem maior. E aí, avaliando essa minha paciente que fez essa pergunta, fazendo o exame clínico, ginecológico e ultrassom que eu fiz aqui no consultório, eu percebi que ela tinha um endometrioma maior em um dos ovários, mas o resto da pelve dela não tinha nenhuma lesão sugerindo doença profunda. Então, eu tranquilizei ela e eu expliquei algo que é exatamente o motivo para eu estar gravando esse vídeo, que o tamanho dos endometriomas não tem nenhuma relação com a gravidade da doença. Então, no caso dessa paciente que tinha um endometrioma de 3 centímetros, mas no resto da pelve lesões superficiais. Isso é bem mais simples de tratar quando é necessário fazer uma cirurgia do que no caso de uma pessoa, como parece ser o caso da amiga dela, de muitas pacientes que eu já atendi, que eu já operei, que tinham endometriomas pequenos, de meio ou de 1 centímetro, por exemplo, mas no resto da pelve, lesões bem profundas que atingiam o intestino, ureter, nervos, às vezes bexiga. Então, uma doença que atingia toda a pelve e que tinha no ovário um endometrioma pequeno. Então, cuidado com essas comparações. O tamanho do endometrioma não tem nenhuma capacidade de nos permitir comparar ou classificar a gravidade da endometriose das outras lesões na região pélvica. Ele só fala e tem uma importância grande em relação ao ovário que foi atingido. E aí sim, para o estoque de óvulos, quanto maior o endometrioma, pior. E principalmente, se houver endometrioma nos 2 ovários, claro, o estoque de óvulos ele vai ser um pouco mais afetado. E por isso, é importante analisar com bastante cuidado se realmente é necessário fazer cirurgia ou não e se eventualmente o congelamento de óvulos pode ser uma opção interessante no sentido de preservação da fertilidade para o futuro.